Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Ponto de Vista. E hoje nós estamos recebendo o pré-candidato para mandato compartilhado, que é uma novidade, o Fabiano Tolentino, que já foi deputado federal, já foi deputado estadual, já foi vereador e na época foi até o mais votado, né, Fabiano? Sim. E hoje ele está aqui para bater um papo e está explicando sobre o que que é o mandato compartilhado, quais são os projetos, quais são as projeções que ele tem para Divinópolis e região. Fabiano, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu, Júlio? É um prazer a gente estar aqui no Ponto de Vista. Acompanho muito pelo Instagram, tanto que é bacana, né? Ver as pessoas virem aqui e colocar suas ideias, suas opiniões, seus pontos de vistas, né? Que é o nome do programa, né? É isso Ponto aí. de vista é tudo, né? É aquilo que vai lá no cerne da questão e a gente traz aí no contexto para que todo mundo possa entender um pouquinho de cada pessoa que aqui vem. E aí eu tenho que parabenizar você e toda a equipe, né? Estrutura fantástica e a gente fica muito feliz de estar aqui participando. Obrigado. Fabiano, uma novidade agora, a maioria do eleitorado não conhece, que é o mandato compartilhado. Você poderia explicar rapidamente o que que se trata, como que ele é elaborado, como que funciona? Sim, o mandato compartilhado é muito novo, né? Já teve na campanha de vereador alguns mandatos compartilhados já no Rio de Janeiro, em Pernambuco, né? Próprio Santa Luzia, ali perto de Belo Horizonte, tem uma mandatária compartilhada de vereador, né? Então é muito bacana o formato do mandato compartilhado. E para que as pessoas possam entender assim facilmente, é quando duas ou mais pessoas se unem para pedir voto no mesmo número. Ou seja, vai ter um número e aquelas quatro, cinco, no caso meu e do Wendel são duas pessoas, pedem voto no mesmo número. Tá? Aí tem uma pessoa que é escolhida para ser o jurídico do mandato, no caso meu sou eu, o Wendel, vai ser o professor Wendel, mandatário, que é deputado estadual hoje, e eu vou trabalhar na figura de co-deputado. Mas entre eu e o Wendel é feito, ou entre as pessoas do mandato compartilhado, é feito um contrato e esse contrato feito entre as partes tem valor jurídico, tem fé pública, então ele vale. Né? Entre eu e o Wendel, o contrato é da seguinte forma: nós ainda estamos ajustando os pontos para ficar melhor a cada dia, mas metade das emendas parlamentares que o deputado tem direito, que hoje são emendas impositivas, vão ficar com a gente para distribuir na região Centro-Oeste, que o Wendel também é da região Centro-Oeste, ele é de bom despacho. Né? Nós vamos ter parte na estrutura do gabinete para ter pessoas da nossa região trabalhando também no contexto da nossa região, das cidades aqui próximas. Né? Nós, em caso de votação, como nós somos dois e tiver uma votação divergente, o Wendel votar de um jeito, eu votar de outro, nós vamos ter um estatuto do mandato com 5 pessoas para analisar o nosso voto. Olha que bacana, Júlio, porque aí o mandato fica muito mais democrático, muito mais participativo e a chance de acerto é muito maior. Então, eu entendo que duas mentes pensantes, né, elas pensam melhor do que uma. Então, eu e o Wendel, nós vamos fazer esse aí em Minas Gerais, esse mandato compartilhado, que é o primeiro da história de Minas Gerais para deputado estadual, e eu tenho certeza que vai dar certo. Nós estamos nessa pré-campanha ainda, mas vai ser muito bacana e é uma novidade da lei. Nós estamos usando dessa novidade para realmente fortalecer e reforçar mais a nossa condição na região Centro-Oeste e também do deputado professor Wendel. O professor Wendel, ele está no segundo mandato, já, Isso. não é isso? O professor Wendel ele é de Bom Despacho, ele foi para Belo Horizonte, se tornou vereador lá, teve 2 mandatos e meio. Na metade do segundo mandato, ele saiu a deputado estadual, ganhou e já foi reeleito com 45 mil votos, e agora ele está indo para o terceiro mandato. Né? Eu sou assessor do Wendel hoje, né? Ele me convidou, eu perdi para deputado federal na última eleição, tive quase 40 mil votos. Na outra que eu disputei também para federal, tive 67 mil votos, fiquei na primeira suplência, assumi, né, no Congresso Nacional, assim como eu também já fui vereador em Divinópolis e já fui deputado estadual 2 mandatos. Então, as 3 casas legislativas, Júlio, eu já passei: a esfera municipal, esfera estadual e no Congresso Nacional. Então, é bacana, né, que isso é experiência que você vai A acumulando, né? experiência. Poucos políticos, talvez, no Brasil tenham essa passagem nas 3 casas legislativas. E o Wendel me convidou para ser assessor dele, eu topei. O Wendel é uma pessoa fantástica, muito bacana, um cara realmente que tem uma ideologia, uma identidade muito forte com a educação, né, com as mães atípicas, muitos projetos de leis nessas linhas. Então é um cara assim muito legal. E eu estou trabalhando com ele desde o início desse mandato.
E no meio do ano, mais ou menos, que surgiu essa novidade da lei, eu, inclusive, estava como deputado federal quando surgiu os primeiros votos com relação a mandatos compartilhados na mini-reforma. Então, nós votamos algumas coisas, mas depois o Tribunal Superior Eleitoral veio trazendo algumas diretrizes que chegam nessa condição que aqui foi falado, né? Que é ter um contrato entre as partes e esse contrato ter a fé pública. Então, o mandato compartilhado tem um contrato entre você e o professor Wendel. Exatamente, né? O mandato compartilhado, o contrato é que rege o que vai ser o mandato compartilhado pelos 4 anos. Registrado em cartório. Registrado em cartório, né? Assim, vale pela assinatura nossa, mas é importante que seja registrado em cartório, até para ter mais valor aquele documento, né? Que registre as nossas assinaturas, né? Fica autenticado em cartório, que é muito bacana. Então, nós vamos ter esse contrato dizendo como que vai ser. E o nosso mandato acho que vai ser muito bacana, caso, né, a gente consiga aí. É óbvio que nós estamos ainda numa condição de pré-candidatura, a gente deixar isso muito bem claro, né? Mas a gente está numa pré-candidatura diferente, né? Um modelo novo e que entendo que vai ter, assim, bastante aceitação, porque é diferente, mas ela é muito audaciosa, porque ela coloca pessoas, né, num mesmo formato para buscar trabalhos, pontos de vistas, né, em cima das cidades onde nós estamos, que é muito legal, porque quando a gente está próximo, sabe, Júlio, a gente consegue ver melhor os problemas que a cidade está tendo. E Minas Gerais é muito grande, né? Hoje mesmo o Wendel está lá na região dos vales, lá no Vale do Jequitinhonha, você vê o tamanho de Minas Gerais, tá aí a 1.000 quilômetros da onde nós estamos, que é Divinópolis, né? Ou mais ainda. Então tá trabalhando lá. Então não consegue o deputado sozinho olhar tudo, ter atenção em tudo. Quando a gente faz um mandato compartilhado, eu na figura do co-deputado, eu vou ter um olhar para a região centro-oeste. E aí sobre isso eu quero te perguntar, para Divinópolis especificamente, o que você tem de planejamento? Isso, né? Muito interessante, né? Todo deputado tem um valor que chama emenda parlamentar. Essas emendas hoje são impositivas. Para você entender, quando eu fui deputado estadual, as emendas para um deputado trazer para a região, para ajudar um hospital, a escola, uma entidade, uma PAI, né? Era 1,5 milhão. Hoje, um deputado tem 15 milhões de emendas parlamentares, que ele ajuda toda a região. O Wendel ajuda demais. Só 15 milhões anuais ou mensais? Anual. Só esse ano nós colocamos na região centro-oeste mais de 10 milhões. Né? Então foi muito recurso. Nós ainda tivemos o apoio do secretário de governo Marcelo Aro também, que ajudou muitas cidades aqui da região centro-oeste, a pedido do deputado professor Wendel. Então foi muito bacana, nós conseguimos trazer muito recurso. Esses recursos são exatamente aquilo que a gente paga de imposto, né? A gente paga o imposto que vai para o governo, e se a gente não tiver o representante, aí eu tenho que aqui frisar, se a gente não tiver o representante de Divinópolis, automaticamente para onde vai esse recurso? Para outras cidades onde tem o representante, né? Então Divinópolis comporta assim, né, 2 deputados estaduais, 2 deputados federais, se Deus quiser 2 senadores, para a gente fortalecer ainda mais e buscar recursos para aumentar, né, as nossas obras, aumentar a nossa condição das escolas, né, reformar escolas, fazer poliesportivos. Então, quanto mais deputado ajudar a saúde, que é tão importante, né, quanto mais deputado tiver na região, melhor é. E às vezes, Júlio, as pessoas votam até por ideologia em pessoas que estão muito distantes da gente. Né, vem aqui na eleição, vem um dia e nunca mais volta na cidade. Então, essa pessoa não traz recursos, não fortalece a nossa cidade, a nossa região. Então, para Divinópolis, né, nós precisamos sim ter mais representantes, e esse mandato compartilhado meu com o deputado professor Wendel é um mandato que parte de Divinópolis para a região centro-oeste. E era meu sonho, sabe? Meu sonho, quando eu era deputado federal, era de ter uma lei mudando a forma da eleição. A eleição hoje, infelizmente, ela não é nem os mais votados, que seria um pouco mais justo. Pelos mais votados eu não tinha perdido nenhuma eleição, porque quem tem mais voto está lá dentro, mas não é. Ela é o coeficiente eleitoral, então você tem que ter um voto de um monte de pessoas para poder fazer 1, 2 ou 3 ou 4 ou 10 deputados dentro daquele partido. Então é muito difícil até para o eleitor entender, né? Ela é muito confusa, porque às vezes você vota numa pessoa, mas elege outra, né, com o voto daquela pessoa. Então eu queria que fossem os mais votados. Ou então, que eu acho mais certo, que é o que eu vou acabar sendo, se Deus quiser, aqui, né, dando tudo certo, é ser um deputado distrital. O que é o deputado distrital? É o mais votado daquele distrito, que Minas Gerais ia ser dividido em vários distritos, né? E o deputado mais votado daquele distrito seria o representante daquelas cidades, né? Se fosse distrital, eu teria sido mais votado em todas as eleições, né? O meu voto está muito próximo aqui de Divinópolis e da cidade da região centro-oeste. Então, 90% do meu voto, 67 mil votos, 60 mil ficou no entorno de 100 quilômetros de Divinópolis, né? Ao ponto que tem deputados que têm voto em Minas inteiro, é uma campanha muito mais cara, muito mais difícil de fazer,
né, e acaba não representando tão bem aquela região, porque ele não consegue ter votos condensados, como eu sempre tive os votos mais próximos da gente. E com esse mandato compartilhado com o Ento, o que vai acontecer? Eu vou exatamente cuidar de 50 cidades e vou com isso trazer o olhar específico naquelas cidades da região centro-oeste, que eu já tenho uma votação muito boa, né? Então, acho que isso é bacana, né? A linha no projeto que eu tinha um sonho, que era ser deputado distrital e que a lei fosse dos deputados distritais. A gente não conseguiu mudar a lei, mas com o mandato compartilhado eu vou conseguir ser praticamente um co-deputado distrital e ajudar no mandato total do deputado professor Wendel junto com a gente, e aí fortalecer ainda mais a região centro-oeste e principalmente Divinópolis, que é a cidade que eu moro, cidade que nós estamos aí, que a gente tem um carinho muito especial. Isso. Ô, Fabiano, quando nós tivemos a semana passada a inauguração simbólica do Hospital Regional, o H1. E quando começou as obras, você era vereador. E depois, durante o mandato do Pimentel, você era deputado estadual. Sim. E, e dessa época aí, você falou da saúde, o que que você lembra dessa época e por que que você entende que demorou tanto pro hospital ficar pronto? Bacana, viu, Júlio? É uma pergunta muito, muito interessante. Quero fazer aqui uma analogia na história. Quando começou a se falar no hospital público, eu era vereador, nós discutimos a planta do hospital público, né? Então, você vê, era o início da planta, né? Então, foi discutido muito na Câmara, né? Na época, a Xerri, que era secretária municipal da prefeitura na época, né? Então, nós discutimos a planta, como que seria, né? Fantástico, como o formato, você vê que o formato do hospital é um formato, né, horizontal, muito interessante. Então, aquilo tudo foi discutido na Câmara. Na época, nós tínhamos uma médica, que era a Heloísa Serra, era vereadora, então ela tinha também o conhecimento, então nós discutimos junto, era vereador o Ed Souza, o Rods, Beto Machado, então vários ali, né? Edmar Rodrigues. Então, nós discutimos muito o início dessa planta, depois, automaticamente, o início da construção, que se deu no governo da Anastasia, depois passou pelo governo do Alberto Pinto Coelho, então foi início onde foi levantando o hospital. No governo Pimentel, do qual eu, inclusive, fui oposição ao governo Pimentel, né? Por que eu fui oposição? Porque no primeiro licitação do governo Pimentel foi compra de carteiras escolares superfaturadas, Júlio. Então, eu não aceitei que um superfaturamento de 50 milhões. Na hora que eu falei isso não vai passar, automaticamente já baixou 50 milhões na compra das carteiras. Mas aí o Ministério Público Estadual entrou também junto comigo no processo, né? Leonardo Barbabella, que foi o promotor estadual que entrou no processo, e acabou a gente segurando essa licitação e não compraram, não foi feito. Não, era milhões de reais. Um projeto de mais de 500 milhões, com 50 milhões de superfaturamento. Por que eu estou falando isso, que era superfaturamento? Está aí nas mídias, pode procurar. Porque esse valor, a partir do momento que nós barramos, já baixou. Baixou na hora, 50 milhões de um processo, e aí acabou que eu fiquei oposição a Pimentel, né? Depois ele nomeou a esposa dele como secretária, eu também entrei na ação, eu, o deputado Antônio Casarantes, Gustavo Valadares, entrando com a ação para que aquilo não acontecesse, e o Ministério Público também não deixou. Isso prejudicou seu mandato, prejudicou a região? O que acontece? Ser oposição é difícil, né? É penoso dentro de um mandato legislativo. As emendas não eram impositivas, essas emendas que nós estamos falando, que hoje são 15 milhões, hoje é impositiva. Todo deputado, independente se votar favorável ou não com o governo, eles recebem, porque existe um impositivo, como é aqui na Câmara também, tem emendas impositivas, mas na minha época não era. Então o Pimentel não me pagou os recursos de 4 anos, as emendas, né? E acaba que você não consegue trazer, né, as benfeitorias para a cidade, para a região. No último ano, aí eu fui mais esperto que ele, eu coloquei tudo na segurança pública, e aí nós conseguimos entregar muitas viaturas, colete à prova de bala, porque para a polícia ele não brigaria, né? Porque o dinheiro foi lá para o caixa da polícia civil, polícia militar, do corpo de bombeiro. Fizemos aqui a quadra lá do corpo de bombeiro, fizemos um laboratório de toxicológico na delegacia, várias viaturas para polícia civil, polícia militar. Então, eu empreguei todo o meu recurso que eu tinha, condição, dentro das forças de segurança pública. Então, eu acabei dando conta de receber no último ano de mandato, né? Mas fiquei 3 anos sem receber os recursos das emendas, por essa questão de não ser impositivo, e fui oposição ao Pimentel. E no governo Pimentel, a gente tem que falar que é verdade, né, o hospital ficou parado, né, andou um pouco, depois parou, o Pimentel não repassou
os recursos para as prefeituras, então as prefeituras realmente tiveram muito aperto financeiro, né? Na época, inclusive, o prefeito de Divinópolis era o Galileu, que não recebeu esse repasse. Quando entrou o governador Zema, né, o hospital começou a caminhar de novo, né, também não numa rapidez, porque o recurso do Estado é difícil, e eram vários hospitais no Estado sendo construídos, mas continuou caminhando, né, e conseguiu o Pimentel, o Zema, na verdade o Zema conseguiu passar os recursos para a prefeitura, que ajudou muito, que ele passava o repasse do mês e mais o que o Pimentel ficou devendo. E aí realmente ajudou, e veio a pandemia, e aí as prefeituras também tiveram recursos para tratar da saúde, que o Bolsonaro, à época, trouxe bastante recurso, apesar, né, às vezes ter falas que não condiziam com o que ele estava fazendo, que às vezes ele falava da pandemia de uma forma, mas ele levava o dinheiro para o município. Olha que coisa, né, Júlio? Ele falava algo da pandemia, mas trazia o recurso. Né? O recurso chegou na cidade. E as pessoas às vezes falavam, porque o Bolsonaro falou isso, falou aquilo, mas ele trouxe o dinheiro. Né? Todo prefeito teve dinheiro na época da pandemia e tratou da melhor forma possível. Né? E às vezes a fala que não era colocada da melhor forma possível, de maneira adequada, porque era uma pandemia. O que é a pandemia? Ela passa de uma endemia. Né? Eu estava no Congresso Nacional quando veio a palavra pandemia, que eu nem conhecia. Né? Aí que eles foram me explicar. A endemia é quando ela é pontual. Pandemia foi o mundo inteiro. Então o mundo inteiro não sabia o que fazer. Não tinha como. E as pessoas realmente morrendo e falta de atendimento, nós em casa, um caos total. Né? Mas o Bolsonaro levou o recurso, levou o dinheiro para as prefeituras, o que salvou muitas pessoas, mas às vezes não dava conta de transmitir aquilo da melhor forma, que as pessoas pudessem escutar aquilo que estava sendo feito, né? Então, infelizmente, ficou algumas falas aí ao contrário, ou interpretadas mal, ou falado errado, né, que trouxe até então, muito prejuízo, né? Então, essa demora da entrega do hospital tem muito a ver com o governo Pimentel. Ele foi danoso para a região e para o hospital. O governo Pimentel foi um governo, no meu modo de entender, estou falando o Fabiano Tolentino, tá? O governo Pimentel foi um governo muito ruim. Tá? A proposta era ruim, o trabalho era ruim, né? E não tinha efetividade na ponta. Né? Então, as coisas não aconteciam da forma que tem que ser um governo. A gente sabe das limitações do governo, tá? Do Estado. Não é fácil você manter um Estado, né? Pagar todas as contas do Estado, da máquina, dos funcionários. É pesado, né? O Estado tem uma proporcionalidade de pessoas muito grande. Né? Professores, você vai conversar, uma universidade de 500 mil pessoas. Aí vem a Força de Segurança Pública, aí tem IMA. Tá? Então, tem hora que é difícil mesmo. Não estou falando que não é difícil, não. Mas o governo Pimentel não conseguiu ajustar e nem trazer na ponta aquilo que realmente era proposto. E eu acabei sendo oposição quanto a isso, né? Muita coisa que acontecia lá que eu achava que não estava certa e eu ia contra, perseguido, né? E faz parte, esse é o jogo da política, né? Eu lembro que o Pimentel colocou em cada cidade que eu tinha voto, ele colocou um candidato para concorrer comigo, só para concorrer comigo. Não tinha chance nenhuma de ganhar, mas era o forte na cidade, aí ele pegou lá em Formiga e colocou um candidato lá. Pegou em Cajuru, colocou. Me minou e eu ainda tive 67 mil votos sem nenhuma emenda e ainda sendo minado por um governador que a gente era contrário ao mandato. Você vê a força que eu ainda estava, né? 67 mil votos não é mole, não. Para você analisar, do Brasil inteiro, eu fui o deputado federal que não fui eleito com o maior voto do Brasil, que foram 67 mil votos. E teve deputado estadual que entrou com 33 mil votos e eu perdi com 67. Por isso que eu acho injusto a forma que é o sistema eleitoral. Para federal. Se tivesse ido para estadual, teria ganhado tranquilo. Teria ganhado, eu estaria no terceiro mandato, tranquilo. Eu consegui, em estadual, sair de 31 mil votos e passar para 63 mil votos. E para federal, eu tive 67 mil votos. 67. Né? Na época, a gente tem que falar aqui a verdade, eu acabei que a conjuntura de Divinópolis me atrapalhou um pouco, porque eu tive que buscar voto fora, né? Portanto, eu tive 40 mil votos fora desses 67, né? Tive 27, 25 em Divinópolis e 60 e tantos fora, não, 40 e tantos fora, né? E o Elton saiu candidato a deputado estadual e acabou tirando muito voto meu, porque ele pegou a onda realmente do Bolsonaro na época e teve 25 mil votos em Divinópolis e teve 5 fora. 5 anos depois eu fui candidato a prefeito, eu tive 31 mil votos, ele teve 5, você vê, 2 anos, né, olha que diferença na votação, e acabou atrapalhando, se naquela época tirou o mandato. Tivesse um mandato compartilhado e podia ser nós dois, estava ganhado, nós tínhamos ganhado. Olha só pra você ver, né, como é que são as coisas. Então, tem hora que... Esse mandato compartilhado pode ser que ele vai fazer dobradinhas que vão ser importantes. Claro.
Ele une forças. Porque de repente, 2, 3, assim, fala assim, ó, eu tenho uma chance, mas nós dois juntos, nós vamos poder ir muito, né? Muito além, né? Então, vai poder fazer muito mais. Você imagina, e pode ser feito para vereador também, né? Às vezes tem um vereador que tem 500 votos no bairro, tem 600 no outro, vamos unir nós três aqui pra gente tentar chegar nos 2.000, né? E entre eles é feito aquele que vai tomar posse, geralmente o que tem mais voto é entre eles, mas os outros vão ser assessor, mas na figura de vereador. Olha que bacana, né? Também a coisa vai acontecendo. E eu acredito, Júlio, que com esse mandato compartilhado meu e do Endo, nós vamos ser case sucesso para dar aula no Brasil inteiro do que é o mandato compartilhado. Vai ser um exemplo. É exemplo para o Brasil e um bom exemplo. Porque a gente ali, a gente consegue unir forças, né? E o serviço aparecer muito mais. E onde tem 2, 3 pessoas discutindo, debatendo, pensa melhor. Tem muito mais condições de elaborar melhores projetos, melhores soluções, né? Para os problemas que nós enfrentamos todos essa os ideia. dias. Aí eu quero dizer também dentro da saúde que é importantíssima a vinda do hospital público, né? A inauguração que nós vimos aí semana passada, mas nunca deixar o Hospital São João de Deus, né? E também hoje em Divinópolis nós temos bons hospitais, né? Mas São João de Deus porque atende o SUS também, presta um serviço muito bacana para toda a população, porque quando eu era deputado estadual, o São João teve quase fechando, Júlio. Quase fechando, mas assim, num fim para fechar. Teve uma época que foi bem complicado. Muito ruim. E você imagina se tivesse fechado. Aí chegou a Elis, que fez um trabalho fantástico, o doutor André, o Cristiano. O trabalho dos outros deputados. Dos deputados todos, trazendo recursos para o hospital. Eu lembro muito bem que uma das primeiras pessoas que me visitou no Congresso Nacional foi a Elis e o doutor André, né? E pediu para me rodar com os deputados de Minas Gerais para trazer recursos para o Hospital São João de Deus. E nós fui com eles. Eu mesmo coloquei 3 milhões dos meus recursos de federal para o Hospital São João de Deus. O Wendel colocou recurso agora, inclusive, né? Tá chegando aí um aparelho de raio-x móvel para o Hospital São João de Deus, né? O ano passado ele colocou. Então nós estamos São João de Deus é um hospital de referência. Com atenção para a região inteira, para a macro-região. Então a gente tem que entender da importância do hospital público, mas nunca deixar o São João de Deus também de ser atendido, né? E eu tenho essa preocupação, porque senão começa todo mundo, hospital público, e o São João de Deus vai ficando, né? E acaba não levando recursos. Eu sou praticamente um padrinho do Hospital São João de Deus. Gosto do trabalho, acho o trabalho muito efetivo, muito bom e salva muita vida, porque a gente sabe, né? A gente vê na ponta as vidas sendo salvas pela equipe, pela capacidade e a qualidade do Hospital São João de Deus. Tem que só parabenizar. São João de Deus são de extrema competência. Muito bom. E referência. São referência. Região inteira. São João de Deus tá entre os maiores de Minas e tá com certeza entre os 50 maiores do Brasil. Verdade. Muito, isso aí, muito bom para nós. Sem nenhuma dúvida, né? Você vê o tanto que a saúde vai movimentar a economia, né? Porque com 2 hospitais nessa grandeza, fora os outros hospitais que nós temos, fora as clínicas, né? Hoje nós temos todo o exame que é feito no Brasil inteiro tem em Divinópolis, né? Você vê que nós crescemos na área da saúde. E com isso, o que acontece? A gente atrai pessoas de fora das cidades no entorno para vir a Divinópolis e acaba essa pessoa comprando uma roupa, lanchando na lanchonete, né? Visitando um shopping. E o dinheiro circula. Né? Circula a economia. Então, a saúde hoje ajuda muito a economia de Divinópolis. Óbvio que eu gostaria que a gente tivesse um olhar, Júlia, aí já vamos falar do futuro, que eu tenho certeza que lá na frente você vai perguntar, não tem jeito de escapar, né? Óbvio que a gente tem que agora entender qual é o formato da gente ajudar as empresas que nós temos, fomentar ainda mais o que nós temos em Divinópolis, fazer uma leitura, você gosta muito disso, né? Fazer uma leitura do que nós temos, né? E o que a gente pode trazer para Divinópolis, né? Uma empresa boa num segmento, no outro segmento, mas sempre ajudando as que nós temos, porque essa visão acho que falta, né? Divinópolis ela está crescendo por si só, melhorou muito na gestão do Gleides, a gente tem que falar a verdade, os bairros, né? Os bairros tiveram atenção, né? Mas falta uma visão a nível empresarial, né? O que nós podemos melhorar para quem está e o que a gente pode agregar para quem puder chegar, né, para ter mais empregabilidade, mais serviço, girar mais o recurso na nossa economia. Isso é importante. É uma visão que poucos prefeitos falam dela, né, e ela é importante para o atual. Você falou aí da gestão do Gleides, que ela foi boa e que melhorou, né, os bairros, a periferia. E assim, você como um político experiente que de mandatos nas 3 casas legislativas do país. Como que você está vendo o início do governo Janete? Primeiro eu quero finalizar com o do Gleides. Eu disputei com o Gleides, perdi a eleição. Meu vice era o Jaime, nós tivemos 31 mil votos, o Gleides teve 37, ou alguma coisa nesse sentido. Então nós passamos dos 30 mil votos. Eu não era candidato à época, né? À época o candidato era o Jaime, mas no final ele falou, não, vai você, que você está mais novo, está mais disposto. E aí acabou ele sendo meu vice, né? E nós perdemos pro Gleides.
Eu tô falando porque você vê, eu perdi para ele, eu poderia virar aqui e falar que não foi um bom mandato, mas foi um mandato dentro das coisas boas, né? Nós tivemos vários pontos de esporte que eu gosto muito sendo refeitos nos bairros, melhorados através de parcerias público-privadas, que é importante, você tem que chamar a empresa para estar junto com você, e esse ponto foi muito importante no mandato do Gleides. Teve vários bairros sendo melhorados, até com recurso também que ficou do governo do Gleides, a gente tem que falar a verdade, mas empregado pelo governo do Gleides, né? Então o recurso estava em caixa, o Gleides fez bem e conseguiu melhorar muito a qualidade dos bairros da periferia de Divinópolis, que foi importante. Então teve pontos muito marcantes, né? Governo da Janete, ainda está muito cedo, né? Tá muito no início para a gente fazer uma análise. É ruim fazer análise do outro, né? Mas eu tenho que falar aqui o que é o meu ponto de vista, né? Eu acho que a Janete tem que ter um pouquinho mais de calma, porque às vezes ela, como ela veio já do Gleidson, e praticamente ela tinha um comando específico de algumas pastas, algumas pautas, né? Então ela já tem uma noção do que ela tem pela frente. Então ela assumiu e já querendo assim, fazer as coisas que ela entende ser certo, talvez até esteja, mas do formato dela, do formato Janete. E nem sempre a gente tem que empregar o formato nosso, principalmente quando você é gestora do município, que tem 5.000 funcionários. Então, se você não escutar as pessoas, se você não tiver calma, não tiver uma inteligência emocional para ajustar e ter qualidade no seu dia a dia, isso é ruim para ela mesmo, né? E você sofre. Então, a prefeitura e um prefeito, ele tem que ter condição do diálogo, ele tem que ter calma na hora de conversar, porque não é tudo feito a ferro e fogo, não, né? Um projeto como o da Diviprev, passado do jeito que ela queria no início, ia ser ruim de todo jeito. Se fosse desaprovado, era ruim para ela, que ela mostrava que ela não estava forte na Câmara. E se fosse aprovado, era ruim às vezes, porque não teve um diálogo necessário. Então, não é feito assim. Eu vou fazer e pronto, porque eu tenho maioria. Não é assim. Você faria, né, de outra maneira, conduziria de outra maneira. Eu traria, a princípio, o sindicato. A gente sabe que não é fácil o diálogo em cima de pontos que podem ser revistos, é muito complicado, né? Mas a gente tinha que trazer o sindicato, pedir uma proposta dele, ajustar as propostas, né? Sentar numa mesa assim, com equilíbrio, né? Pegar a proposta, o que é cabível, o que não é, o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito. Você não pode chegar com a proposta e falar, é isso, pronto, acabou, e chamar os funcionários. Não pode. Não dá para ser assim, né? Não se aceita esse formato. E parece que é o que foi. Eu não acompanhei de perto, mas o que eu vi, né, pela mídia, pelo formato, parece que foi meio assim. Alguns funcionários me passaram, ela foi lá, fez a reunião e falou que vai aprovar mesmo e pronto. Pode até aprovar, mas o desgaste é muito grande. Né? E não é bom você ser prefeito com muito desgaste, não é bom, né? O prefeito é bom que ele tenha o domínio, sim, da prefeitura, mas que ele consiga ajustar as peças para fazer o melhor, porém, que não seja ruim para as outras partes também, né? Porque fazer uma reforma que seja ruim todo para o funcionário, né, é difícil também. Você tem que ajustar. Isso aqui dá para mexer, isso aqui não dá, isso aqui vão mexer agora, aqui nós vamos aumentar, aqui nós vamos diminuir. Mas tem que ser debatido, tem que ser discutido. E é isso. Eu acho que tem que ter, assim, mais paciência ao levar os propostas, os projetos, porque não pode ser do jeito, eu quero e vou fazer. Então, eu acho que, assim, é ponto de vista, tá? Não quer dizer que tá certo. Não existe certo ou errado, não. Tá? Pode ser que lá na frente dê super certo e às vezes até a proposta é boa, é necessária, porque eu não tenho as contas da prefeitura na mão, então você não pode falar quando você não tem as contas, né? Eu não sei qual que é o rombo lá na frente, né? Ou se tem ou se não tem, né? Mas é só a forma. Eu tô falando só da forma e não no todo, tá? O todo tem que ser discutido, né? A forma, eu acho que tem que ser conversada, tem que ser dialogada. E você falou de futuro e não está distante, daqui a pouco vai chegar 2028. E você, estando deputado num mandato compartilhado, tem possibilidade de você disputar também, pensar no futuro, disputar uma prefeitura de Divinópolis? Na campanha que eu disputei passada, há 8 anos ou 10 anos atrás, né? Que já teve 8 anos, 6 anos do Gleides, mais 2 há 6 anos atrás, né? Eu não pensava em ser prefeito. No sábado que começava a eleição, eu acabei virando prefeito, né? Então, quer dizer, as coisas na política é como se fosse uma nuvem, sabe, Júlia? Agora ela tá ali, amanhã ela tá aqui, ó. É muito rápido. Não tem verdade que dura, né? 24 horas. É muito rápido. Tanto que eu tive essa rapidez. Eu iniciei uma campanha, né, com o carro andando já. Que era a campanha do Jaime, eu peguei ela no meio do caminho e toquei a campanha. Então, quer dizer, a coisa já estava já indo, né? E eu acabei virando o candidato a prefeito que eu nem era. Então, você vê, e agora nós estamos falando daqui 3 anos. Tudo pode acontecer,
né? Mas você tem esse desejo ainda de ser acho que prefeito de Divinópolis um dia? é bobagem algum político falar que não tem sonho de ser prefeito de sua cidade, seja ela de pequeno, médio ou de grande porte, né? Porque o sonho do político é ele deixar as obras para Deixar um legado que ali, depois né, você na vira e fala cidade. assim, isso aqui foi eu que fiz, ó. O Gleitos vai andar na rua e falar, esse campo aqui foi eu que fiz na minha gestão, ó. Aquele calçamento foi eu que levei para aquelas casas que precisava tanto ali, era barro, né? Eu chego hoje na escola Antonieta Fonseca, aqui no Justo Fonseca, aqui, ó, né? Foi a quadra, foi eu que fiz. Né? Então, quer dizer, é bacana você chegar e ver uma quadra, né? Que se foi emenda parlamentar, é bacana você chegar num lugar e ver as academias populares que estão aí, que eu trouxe para Divinópolis, a maioria foi eu que trouxe, né? Seja lá no pé do Gravatar, seja toda a praça que tem academia, a maioria, eu acho que 2 ou 3 foi o Marcos que trouxe, o resto foi eu. Então, você vê, é bacana você ver algo que você levou. E o prefeito tem condição de fazer isso, e às vezes o deputado não tem tanta condição de fazer isso, porque tem que ajudar tanta coisa e tantas cidades, que acaba não deixando um legado. E o prefeito deixa legados, né? Vamos lá só para você ver o que é o legado que eu estou falando. Quem seria Divinópolis se o Vladimir não tivesse feito o centro industrial administrativo, se o Galileu não tivesse feito as pontes que ligassem os bairros, se o Demetrio não tivesse feito a faculdade federal, não tivesse alargado o passeio da 1º de junho, se Antônio Martins não tivesse traçado Divinópolis como é o traçado de hoje. Você imagina se não fosse aquelas ruas lá, que fosse tudo pequenininho, umas ruelinhas, não? Ele traçou com a visão para hoje. Né? E isso teve o quê? Teve uma visão dos carros que tem hoje. Né? Então, quer dizer, o Aristides fez a rodoviária, que era no centro da cidade, um caos. Imagina se a rodoviária fosse ali hoje. Então, Rabelo, cada né? prefeito vem trazendo aquilo que deixa como marca, como legado, né? E aí, quem deixa legado é o prefeito. Então, falar com você que um dia eu não tenho sonho, tem. Falar com você que um dia eu vou ser, não sei. Aí vai depender primeiramente de Deus, né? Depois da família, porque não é fácil também para a família, né? De como que vai ter. Isso, onde tem sonho, tem expectativa. A gente vive de sonhos, né? Quem seria de uma pessoa se não tivesse sonho? Pois né? é. Toda vez que eu sonho em ser prefeito, a Sara me puxa para a realidade. Pera lá, vem cá. Vamos olhar a família aqui. Né? E foi bom, né? Que esses anos que eu tô sem mandato, eu consegui, né? Pelo menos tá mais próximo da família, né? Tá dando assistência para minhas filhas, que é necessário, né? Porque também. o mandato também te consome muito, né? Eu fui 8 anos deputado estadual, me consome, porque eu sou muito trabalhador, viajo demais e acaba não tendo condição de dar assistência em casa. Né? Então, eu consegui dar assistência Isso é recorrente para todos os políticos. Não é? E agora eu consigo ter essa liberdade de estar indo para essa pré-candidatura de deputado com mandato Fabiano, compartilhado. Hoje também, disputar mais uma eleição, até que ponto que a polarização pode ter um papel na sua pré-campanha, na sua caminhada? Hoje ainda nós temos um país polarizado, né? Isso. A gente vive das pontas, mas ela né? pode influenciar na sua pré-campanha? No meu caso, o meu partido é um partido da direita, tá? Eu me considero mais da direita, tá? Eu sou um centro da direita, entendo sim da importância de ajudar aquele que precisa, mas não a manutenção... União Brasil. União Brasil, a partir da direita. Não a manutenção como é hoje, né? Hoje a manutenção é tão grande, né? Que passou de 70%. Quando passa de 70% é um desequilíbrio, né? Hoje existe um desequilíbrio no auxílio, né? E isso é ruim, porque as pessoas não conseguem trabalhar. Porque se trabalhar, você tem uma casa com 3, 4 pessoas e todos estão no auxílio. Se um trabalhar, todos perdem. Então, para que ele vai trabalhar para depois ter que bancar os outros? Então, perdeu o significado daquela ajuda, que seria uma ajuda momentânea e não uma ajuda direto, como está sendo, né? Então, eu acho que isso é uma falha do governo atual, né? Porque o governo atual pensa muito em ajudar e talvez até esteja certo na ajuda, mas o formato ele é ruim porque ele mantém, né? E uma ajuda mantida, ela é ruim porque o trabalho é que dignifica o homem, né? E sem trabalho, às vezes a pessoa acomoda, encosta, eu acho isso muito ruim, esse formato, porque existe um desequilíbrio real de 70% hoje das pessoas estarem com algum benefício. E o serviço, você vai procurar alguma empresa que quer contratar, não tem mão de obra, não tem... Meu pai tem... Vai fazer 80 anos ano que vem. Pra você ver que em casa eu já sofro esse reflexo da falta de mão de obra. Mora numa fazenda e não tem ninguém lá com ele, porque não tem mão de obra. Se precisar de fazer uma cerca, não tem mão de obra no local mais. E se eu levar alguém lá para a cidade, primeiro a esposa vai querer a internet,
que é de direito dele, mas quer, né? O caseiro vai querer uma moto, que tem que sair ali, tem que sair mais rápido. Então, hoje em dia ficou até difícil. As pessoas da zona rural, que é quem produz para o país, tá tendo dificuldade em mão de obra, em contratação, porque não tá tendo mão de obra. E isso encarece todo o processo. Todo o custo de produção, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa errada? Tem. Tem que ser solucionado? Tem. Porque senão nós vamos chegar num nível que Guria mesmo tá 100% todo mundo em algum benefício. E aí vira realmente uma Venezuela, a gente vai para um caminho muito ruim, né? De estar todo mundo aqui na base do governo. E o governo não consegue sustentar, porque para sustentar ele tem que aumentar imposto. Não tem outra fórmula, né? Você tem que pagar aquilo que está caro para você. Alguém tem que pagar a conta. Só que como que você aumenta imposto se você não está dando renda para os empresários, para que é quem mantém a empregabilidade? Porque também está cada vez pior, cada vez mais fiscalizado, cada vez mais difícil produzir no Brasil. Então, deixando claro que você não é contra, mas você não concorda o formato com o jeito que é errado feito. Também. Está passando. A balança está errada. Porque eu sou favorável à empregabilidade. Eu acho que você tem que dar dignidade com o emprego. Né? E sou muito favorável, e todo mundo sabe, ao agro. Eu acho que quem seria o Brasil se não tivesse o agro? Né? E dizer que o agro, às vezes, ele não protege o meio ambiente é uma grande mentira, né? Ou inverdade. Por quê? Porque o produtor, ele quer sim proteger sua nascente, ele quer produzir água, porque senão ele não produz. Se não tiver água dentro da fazenda, se as suas represas não estiver cercada, a sua nascente não estiver cercada, você não produz, você não consegue gerar aquilo que para você é riqueza através da plantação, através da horta, através de tudo que você produz. Você que predominantemente trabalha no agro, o agro está abandonado nesse mandato federal? O mandato do Bolsonaro, o agro fortaleceu muito, né? E no mandato do Lula, o agro enfraquece. Né? Parece que é quase que é um formato, mas não só o agro. A indústria enfraquece, o agro enfraquece, né? Em todos os mandatos do Lula enfraqueceu, o agro enfraqueceu a indústria, né? Gerou riqueza através dos benefícios, né? Tivemos um mandato do Lula que foi interessante, que todo mundo teve poder de compra, tudo, mas depois veio um endividamento logo depois, né? Porque você compra e depois para você pagar. Né? Comprar tá muito fácil, e o pagamento? Então a gente tem que ter esses cuidados, porque não é uma química fácil. Não, né? Não é uma fórmula de bolo que você vai chegar e fazer. Para comprar é fácil. Você perdeu, né? aqui, você tem que, né, ajustar aqui. Tem até um amigo meu que fala que ele não quer ficar rico, ele quer poder se endividar com tranquilidade, sabendo que vai pagar. Vai dar conta de pagar. Né? Porque se você não der conta de pagar, adianta, piora tudo. Não adianta comprar e depois não conseguir pagar, né? É isso mesmo. E para o agro aqui da região, também está na sua pauta, das suas principais pautas. O agro da região é muito fortalecido, né? Nós temos aí uma bacia leiteira muito forte em Pompéu, Martim Campos, Bom Despacho, é muito forte na bacia leiteira. Divinópolis a gente tem mais o setor industrial, o setor hoje da saúde, a gente tem outras visões, mas temos também o agro no nosso entorno, né? Nós temos muitas terras, né? Divinópolis é um município muito grande de terras, e nós temos cidades muito fortalecidas. E a gente tem que ter uma visão, porque nós temos agricultura familiar, que é importante, que tem renda, né, que gera as feiras do Niterói, as feiras do Esplanada, é agricultura familiar. Então a gente tem que ter um olhar muito específico para o agro, porque é muita gente que sustenta esse país e que vive do agro. E sem o agro, o que seria nós, do vestimento, no alimento que chega na nossa casa? O agro é tudo, né? Então a gente tem que proteger sim, ter cuidado do carinho especial com o agro. Estamos caminhando para o final, Fabiano. E para finalizar, qual que é o recado que você deixa para a região, para o povo de Divinópolis, o povo em torno aqui do Centro-Oeste, em relação à política e aos projetos futuros? O recado que eu quero deixar é o seguinte, para que as pessoas tenham mais interesse com a política, né, entendam e possam estudar, né, hoje pré-candidatos e no futuro próximo aí os candidatos, para ter um discernimento e votar certo, né, tanto a nível presidencial, quanto o governador, quanto senadores, deputados estaduais e deputados federais, que são muito importantes, né? Isso aí é a base da política. Não adianta a gente falar assim, eu não gosto de política, eu não quero política, porque a gente vai ser administrado por eles, né? E aonde não existe espaço vazio, sabe, Júlio? Aonde não for ocupado por um bom, automaticamente vai ser ocupado por um ruim, né? E quem tem o direito de colocar os bons e os ruins lá somos nós, né? Porque olha que bacana que é o voto, né? Cada pessoa tem direito a um voto só, né? Do mais rico ao mais pobre, vota uma vez. E a pessoa vai e não vai lá votar,
deixa de votar, ou fala que, não, isso não é importante para mim não, porque eu tô aqui, tá tranquilo, a vida tá boa, e aí deixa de eleger aquilo que realmente Eu acho pode que o momento do voto é o único melhorar momento que realmente tem igualdade, de todo mundo. porque o valor é o mesmo. É. Tanto do milionário quanto do mais pobre, o voto só vale. É no voto e no caixão, onde você não leva nada. Também. Né? Ali é igual para todo Ali mundo. também iguala tudo. Acabou. Também. Então não adianta você querer, eu tenho muito, eu acho muito, eu quero isso, vou ter isso, porque na hora que você igualar ali, você vai igual a todo mundo, independente do dinheiro que você tiver. E o voto é assim também. O voto é igual para todo mundo. Então vamos ter, assim, o direito de escolher bem. Né? É o recado que eu gostaria de dar, isso, escolher as pessoas que estão mais próximas, né? Que a gente possa ter o contato, chegar e falar, porque isso é importante, sim. Né? Eu não quero escolher um que está longe de mim, não. Eu quero escolher aquele que está perto. Né? Porque a gente pode ter um diálogo muito melhor e uma visão muito mais específica. E que a gente possa ter realmente um Brasil melhor, né? Um Brasil que as pessoas possam sonhar, mas sonhar com dignidade. Já que aqui nós falamos de sonho, né? Que esse sonho possa ser com dignidade. E gostaria de também aproveitar aqui a sua audiência, né? Agradecer ao deputado professor Wendel, porque dificilmente um deputado com mandato convidaria alguém para ser co-deputado com ele. Né? Porque a política, as pessoas que são detentoras de mandato, você quer ser ele, eu sou assessor do Wendel, o que seria mais certo do deputado falar, Toletinho, você me ajuda aí, preciso dos votos lá, corre atrás sua, né? para manter. Não, ele fez ao contrário. Né? Isso eu acho que é um ato, sim, de humildade e de desprendimento. Porque ele vira, ao invés dele pedir para que eu busque votos para ele, para colocar no Wendel, ele falou, vem comigo, né? Vem comigo lado a lado, ombro a ombro, vamos fazer uma diferença, vamos fazer aí, já que a lei dá essa condição, um mandato compartilhado para ser história, para ser o primeiro de Minas Gerais como deputado. Então nós vamos ser automaticamente o primeiro com um deputado com mandato. Pode vir outros? Pode, mas dificilmente um com um deputado com mandato. Então eu tenho que agradecer, né, parabenizar o Wendel por esse desprendimento. É uma pessoa que pensa muito próximo do que eu penso, isso é importante, que a gente tem que aliar as pessoas que pensam igual a gente. Né? Então o Wendel tem a questão da visão da família, do caráter como pessoa, né? Do trabalho que ele tem pela educação. É o deputado que mais leva recursos para a educação no estado de Minas Gerais, mas é do topo do top de recursos para a educação. Trabalho com as mães atípicas, eu tenho um irmão especial, cadeirante, então eu sei a dificuldade que é, né? Então a gente ter bons projetos de leis, ter um bom assessoramento para essas pessoas que tanto precisam, né? Que também o Wendel tem esse trabalho muito legal, e aí une meu trabalho no agro, né? Une meu trabalho no esporte, então acho que fica bacana, o mandato compartilhado ele consegue trazer essas uniões de forças. Então agradecer o Wendel, dizer que nós estamos aqui sempre à disposição, de pé e a ordem, para fazer o melhor por Divinópolis e pela região Centro-Oeste. É isso aí, Fabiano. Nós vamos encerrar então esse nosso episódio. Dizer que quando o professor Wendel também quiser vir participar também, nós estamos à disposição aí para bater um papo e conversar também, né, sobre Divinópolis, Bom Despacho, Nova Serrana, conversar sobre a nossa região e desejar boa sorte para você nessa caminhada, sucesso e que você consiga lograr todos os seus êxitos. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado por tudo. Estamos aí, ó. Esse é o meu ponto de vista aqui, ó, com ele, que o ponto de vista é dele também. Tamo junto. Obrigado.